Bom dia, amigos, amigas, internautas, né? Então é isso aí, né? No tempo que eu trabalhava no jornal, né, lá em Santa Maria, a gente nem sonhava, imagina. Nós tínhamos um espaço ali, era o papel. Aí fazia uma charge, ilustrava um texto, né? E tu sabe que o pessoal gostava, né? A gente sentia que havia uma resposta assim, né, positiva, né? Lá de vez em quando alguém dizia, olha, gostei da tua charge. E o pessoal por fim eu estava me tornando assim um cidadão santamariense, né? Eu estava me sentindo um cidadão santamariense. Olha, Santa Maria é uma cidade bem maior que a minha aqui, né? Bem maior. Mas aqui na minha cidade parece que tem menos resposta, né? Tu vê como é que pode, né? Eu não sei. Mas eu sei que no mundo aí o boca a boca funciona, né, pessoal? Mas eu não vim aqui para ficar famoso, nem quero, sei lá, eu não gosto muito dessa história de tietagem, de uma pessoa, sabe? Papai, não sei como é que se diz, né, mas aquela história assim, de querer ficar famosinho, a fama, né? Quem é que dá fama? Se Deus quiser, sei lá. Mas eu não sou muito a chegar nessa ideia de ser famoso, né? E famoso mesmo é Jesus, né? Essa é a verdade. Nós somos coitados aí, né? É bem como disse o pregador lá, o Billy Graham, nós somos coitados. É verdade. E a gente olha para o mundo e a gente vê, né? Meu Deus, gente se achando, né? O cara ganha um pouquinho de espaço na televisão, já fica todo oriçado, né? Eu não sei, parece que está meio desfocado. Vamos ver se eu consigo passar um paninho ali. Incrível, né? Só um toque de dedo ali já desfoca, né? Vê os tempos da tecnologia, né? Só um pouquinho, pessoal. Eu vou. Não devia fazer isso, né? Interromper fase para achar um pano, mas tem que fazer. Só um pouquinho. Quer dizer, aqui nós temos condições, né? Vale, levanta, mas e na guerra? Como é que é na guerra? Se tu não tem, não pode fazer nada. É? Olha aí quanto melhorou. Por isso que a pessoa que vai para a guerra tem que planejar. O que eu vou levar lá na hora lá que precisar, né? Não vai dar tempo de sair procurando, né? Eu falo guerra de forma geral, né? O pessoal entende. Eu espero que eu estou falando com uma pessoa assim, numa média de conhecimento, de nível intelectual razoável, né? Porque às vezes o nível é meio baixo, né? Bom, pessoal, sei lá. Agora, há pouco eu peguei um vídeo de um líder religioso, olha, e põe líder, né? Aqui do Brasil, dizendo que Israel pode estar certo, pode estar errado, e eu peguei só uma fração do que ele falou, mas pensei, não vou seguir escutando. E daí nós temos que aceitar, certo, errado, nós temos que aceitar. Bom, dizer o que, né? Dizer o que? Cada um tem o seu nível, o seu pensamento cognitivo, pensa isso, pensa aquilo, tem a sua história, tem a sua educação, tem a sua formação, vamos dizer, cultural e religiosa. Então, mas dizer que Israel pode estar certo e errado, e nós temos que. Então,
Não sei, cada um define e pensa, né? Bom, tá. Vamos lá. Olha aí o que eu aqui cheguei a. Eu sei, toda hora, toda vez que eu vou fazer uma live, aí eu tenho que fazer uma capinha ali, definir o que eu vou falar, sabe, fazer um. E aí o que eu vou fazer? Pá, me veio essa aí. Abre bem a tua boca que encherei. Daí eu fui pesquisar, é Salmo 81. Veja só que Davi, ele era. Deus usava mesmo. Deus usava esse homem, olha, abre bem a tua boca. E todo o versículo diz assim, que, olha, vamos ler como é que está lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Que tal essa, né, pessoal? Então essa história, assim, o servo de Deus não tem que estar pensando muito, sabe, o que vão pensar, o que vão dizer, vão me acusar, vão dizer que eu sou isso, vão se levantar contra, e não sei o quê, né? O que eu vou falar? Eu tenho que estudar um pensamento, tentar para ajudar, para conciliar, para tentar, sabe? Não é. Abre bem a tua boca e encherei e pronto. Né? Se a pessoa quer fazer a obra de Deus e tem um desejo legítimo, verdadeiro e tal, claro, vai se preparar também. Então pensar muito, ficar meditando, refletindo, a Bíblia diz. Aquele que olha muito para o tempo, quando vê, passa o tempo, ele não fez nada, e a terra içou, ele não cuidou, é um relaxado. Será que vai chover? Será que eu planto? Será que eu não planto? Vou deixar para amanhã. Tá, e vai passando. É a pessoa, sei lá, competente, né? A Bíblia diz, abre bem a tua boca e te encherei, Deus vai prover. A palavra de Deus diz, Deus vai levar lá, falar para os gigantes, os valentão lá, Deus vai levar. E vai te usar, vai botar a palavra na tua boca, o Espírito Santo vai te usar. Então, sabe, essa história, isso é tão pequenininha, tão miserável, eu não sei, eu não posso falar. E aí tem um pastor feio, ele é o dono da razão. Não é. É o Espírito Santo que vai lá e bota a palavra na tua boca, pronto. Então quando eu sento aqui para fazer a live, tu acha que eu não fico um pouco... será que eu não vou falar uma bobagem? Será que eu não vou falar coisa da minha cabeça? Será isso? Agora, evidentemente, se tu está em pecado, quando vê que tu está falando, é o diabo que está falando na tua boca, né? Com certeza. Isso acontece. O pastor que está em pecado, quando ele está pregando, quando vê ele está entra num assunto e quando vê ele se perde. Se perde. Não vou dizer, não. Vamos até mudar um pouco o termo. Pastor, Deus trata, né? Então Deus às vezes permite até que a pessoa por algum tempo lá não está bem espiritualmente, tudo, Deus permite. Mas chega um momento quando vê, Deus começa, e Deus trata, né? Deus tira. Entende? Não é tão fácil falar, né, nesse tema pastor. Quando fala de pastor, aí a coisa lá com o Senhor, né? Pois esse mesmo que falou que não pode falar de mal de Israel, pode ser, né? Não importa o que Israel faça, esse mesmo pastor, que não é, o termo que se fala sobre ele, não, a designação dele não é pastor, né? É bispo, pronto. Pois esse aí, eu tive uma experiência espiritual com esse homem. Eu estava lá em Ribeira, cidade que edificou meu ministério, entendeu? Porque a pessoa sai do país, vai para outro, ele vai aprender, ele vai ter contato com uma cultura diferente, e Deus, ele dá, Deus dá conhecimento, Deus dá sabedoria, Deus acrescenta. É uma experiência muito incrível, né?
a pessoa fazer missão, ir para outro país, independente de igreja, visitar outro país, né? Conhecer diferenças, isso faz a pessoa crescer no plano espiritual, moral, intelectual, né? Sem contar que tu vai aprender uma nova língua, tem toda uma história por trás, e é muito bom. E eu estava lá em Ribeira, e bem naquela época estava um movimento assim, de murmuração, de falar mal de pastor, e estava essa pessoa em evidência, né? Ele dizia, ladrão, era isso, era aquilo. E sabe que eu embarquei nessa aí? Eu embarquei nessa aí de pensar no cara, pô, mas pastor, onde é que você viu? E aí veio no meu pensamento assim, eu fiz assim o meu pensamento, né? Eu dei um tapa no rosto desse tal bispo, no meu pensamento. Veja só, no meu pensamento. Eu estava andando lá pelas ruas de Ribeira e veio no pensamento, eu estava meio revoltado porque eu vi isso, vi aquilo, pá. Sabe, passou um pouquinho de tempo, me veio um remorso. Eu senti um remorso, assim, uma tristeza, uma coisa ruim, sabe? Eu pensei, mas o que é isso, Senhor? Por que eu estou mal, estou triste, estou desanimado? E aí me veio no pensamento, não, tá, porque tu deu, né? Então, pessoal, quando a gente se levanta contra um servo de Deus, ainda que esteja em pecado, claro, ninguém quer, ninguém gosta de tudo, mas tu sabe que Deus me deu uma lição, uma experiência. Eu fiquei triste, eu fiquei abatido, fiquei com remorso, sabe? A palavra mais certa é o remorso, é tu fazer uma coisa e tu se arrepender, né? E aquela sensação muito triste. E ele me veio pensando, não, o que tu fez? Deu um tapa. Aí ele foi de pensamento, né? Aí eu pedi perdão, né? O Senhor tem misericórdia, me perdoou, né? Então é muito fácil a gente falar mal de pastor, né? Tem gente que tem uma alegria, né? Ele chega até a babar, né? Tem um pregador que diz assim, quando a pessoa está em Deus, quando a pessoa está na obediência, na fidelidade, ele vai dormir no travesseiro dele, ele vai dormir e vai até babar. É isso aí. Mas os outros babam no outro sentido, né? Falando mal bastante. E aí faz uma chargezinha meio assim, desprezando, ou sei lá. Olha, pessoal, é terreno perigoso, eu digo para vocês. Não, a Bíblia diz não perseguir o meus ungidos, não se levanta. E não é também só pastor, mas é um pregador, um homem de Deus, entende? Não convém, eu já digo. Nem pensamento, já pensou? Então, por exemplo, a gente emite opinião, e faz live disso, faz live daquilo, e acha que está abafando, mas olha, é terreno perigoso, pessoal. Vê bem, né? Então é isso, né, Paulo? Porque essa área, pastores, líderes evangélicos, pregadores, é Deus que trata. Não é nós aqui, o coitado, né? É Deus que trata, pronto. Não é? Se eu estou falando bobagem aqui, se eu estou entrando em tema e sei lá, entrando numa área que não é bem o que eu, né? É Deus que vai tratar comigo. Entendeu? Então, eu estou tranquilo aqui, ó. Abre bem a tua boca, pronto. Para pregadores, né, que Deus talvez vai usar, né? Confiar no Senhor, o Senhor sabe tudo, né? Davi, quando enfrentou Golias, era um menino, um pouquinho mais que um menino. Mas Deus estava nele, a unção estava nele, pronto. Venceu lá o valentão, pronto. Né? Mas ele não foi por ele, não foi porque ele era um
O sabidão não, a palavra que ele disse, né? O gigante jogou uma seta assim, né? Quem é tu que vem aqui? Acho que eu sou cachorro, um pedaço de pau. E aí Davi que usou a palavra, né? Não vou, não é eu que vou. Eu vou em nome, né? Você sabe, né? Vai ler. Então quer dizer que, né? Mas pessoal, eu sou otimista. Apesar de tudo que está acontecendo, eu vi agora uma cena, mas eu acho que era um país lá do Oriente assim, eu digo lá ou era China, ou era Japão, ou era oriental, um país oriental. Pessoal, uma cena terrível, pessoas correndo na rua, gritaria, não sei mais o que, um caos. E eu não deu para definir bem o que era, né? Eu não entendi. Às vezes o pessoal publica o vídeo e não bota nada, tem que dizer cidade tal, local tal, o que está acontecendo, a gente tem que mais ou menos ter uma ideia, né? Mas tudo bem, mas a gente vê o estado atual. Se as pessoas não estão vendo, eu não sei. Aí eu não entra na minha cabeça uma pessoa não está percebendo a realidade, o que está acontecendo no mundo. Eu assisti um vídeo, não sei se vocês assistiram, no meio das chamas lá no Chile. Aí veio a imprensa, veio a televisão, aí filmou e deu para ver nitidamente uma pessoa, um homem assim, no meio do fogo, pegando uma bola de fogo e jogando assim, mas nitidamente. Daí o que eu fiz? Eu salvei, né? Pensando, eu vou fazer um vídeo, eu vou eliminar as partes desnecessárias e focar na imagem ali, eu vou fazer isso. Aí eu pensei, mas me veio no pensamento, olha, tem pessoas que não têm nível moral, espiritual para ver uma coisa dessas, né? Uma criança, um adolescente. Aí pensei, não fiz. E agora eu fui procurar, não tem esse vídeo. Possivelmente eles deletaram, né? Quem publicou, eliminou. Está nesse ponto. Eu vi um vídeo lá da faixa de Gaza, não sei aonde, ali naquela região ali, uma destruição, um cara com a cabeça deformada, não sei o que, lixo, um caos. E parece que foi numa escola. Já pensou? Imagina se eu vou publicar isso, né? Se eu vou começar a juntar imagem daqui e dali, que vem lá do Oriente, né? Aí quando vira um caos, guerra, destruição, é morte. Nós podemos até amenizar, sim, mas é destruição, é morte. Pessoas embaixo do escombro, como é que a gente vai estar publicando isso? Quando vê, piora, né? Outra coisa, me veio no pensamento assim, tá, tudo bem, vamos respeitar Israel, sua autoridade, sei lá, né? Vamos abrandar os termos que nós vamos falar, não podemos falar isso, que vai ferir o fulano, né? Mas, vem cá, o Brasil, faz uma pesquisa, eu não vou sair agora pesquisa, não posso até pesquisar aqui. Se eu botar os dados aqui, já o Google vai me responder. Mas quantos descendentes de palestinos, né, de árabes tem aqui no Brasil? Especificamente de palestinos. São milhões. Não é meia dúzia. Eu creio que são mais do que de judeu. Nós temos mais palestinos aqui do que judeus. Eu creio, mas pesquise vocês aí, né? Vocês aí que querem fazer uma lauda lá, querem fazer sei lá, Rede Globo e outras emissoras aí, vão fazer uma matéria, quantos palestinos tem no Brasil, quantos judeus, isso, aquilo, pá. É um bom material, né, para trabalhar. Mas o Lula é presidente de todos, né?
O Lula é presidente. Aqui no Brasil tem alemão, italiano, russo, polaco, chileno, paraguaio, palestino, tem muitos. Então, a fala do Lula, ele está representando também o povo dele, o Brasil, né? Imagina dar um microfone para um palestino aí, né? E bota aí no Jornal Nacional ao vivo. Imagina o que ele vai falar. De repente sai aí um palavrão, né? Uma ofensa terrível aí contra o Netanyahu. Lógico. Ele é palestino, mataram lá a família dele, os primos, os irmãos, os tios. Os outros estão lá escondidos, não sabem nem aonde, se estão no acampamento. Imagina o que ele vai falar. Então quer dizer que, pô, a gente tem que se coloca no Lula. O Lula o que é? Presidente. Ele sente as dores de todo o povo brasileiro. Você acha que ser presidente é assim, de qualquer jeito? Né? A minha família aqui, ó, eu sou poucos. Eu tenho uma irmã, tenho um irmão, tenho uma mãe, tenho 2 sobrinhos. Eu sinto a dor deles. Se eles estão com problema, eu sofro. Se eles estão bem, eu me alegro. E é pouca gente. Agora imagina o Lula. Né? Pelo amor de Deus. Né? Será que a gente não consegue entender essas coisas? Né? Entendeu? E eu acho que, eu não sei, nessa parte eu acho que o nosso bispo meio que... Porque do que nós estamos? Nós estamos desfrutando, nós como igreja vivemos o tempo da graça. O judeu, eles têm a visão do tempo da lei. É um pouco diferente. Não adianta. Nós vamos chegar lá para o rabino e, aceita Jesus, Jesus te ama, Jesus te perdoa. Não adianta. O rabino, ele está lá conectado, Velho Testamento, Anticristo, que é o que para eles vai ser o Messias, né? Eles vão ter que passar por isso, e mais isso, e mais aquilo. É outra vibe. Nós não podemos entender a cabeça do judeu, porque ele está conectado, é outra vibe. A igreja é Jesus, Deus da graça, perdão, né? Espírito Santo, a promessa de Deus, o Consolador. O judeu é diferente. Né? O rabino lá, ele está lendo lá no passado, saber o que vai acontecer depois e tal. Eles são. É Deus que vai. Entendeu? É dispensação. Quando a igreja não estiver aqui, aí segue através dos judeus. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade nessa parte, né? Pelo menos eu penso assim, né? Tem uma pessoa que entrou aqui, uma amiga, sei lá, não conheço bem, mas... Então, é isso aí, pessoal, né? Tem muitas coisas que me aflorou na mente, assim, pensamentos, no dia passado, hoje, né? Então, né? A verdade é que cada nação tem a sua história, né? Por isso que Deus envia o missionário, né? Para ele estudar, o Espírito Santo revelar a ele qual é o método que ele vai usar, como ele vai falar, como ele vai apresentar Jesus, né? Certo? Então não é assim, igual para todos, não é. Uma pessoa que vai fazer missão lá na África, ele vai se deparar com bruxo, com feiticeiro, com maldição, com escassez, né? Falta isso, falta aquilo, doença. As doenças mais brabas, vamos dizer, né? As doenças mais mortais, ela é da África. Ela é da África. Quer dizer, os espíritos mais, assim, vamos dizer, mortíferos, sei lá, né? É da África. Aquele ébola lá, mas Deus o livre, tinha que botar 2, 3 mantas, se cobrir, não podia tocar o morto lá. Era uma peste assim, terrível.
Aqui no Brasil tem agora nós estamos enfrentando o tal do Aedes aegypti, da dor, da náusea, isso, daquilo, o cara fica, de repente, uma semana inválido, tem que tomar remédio e tal, sabe? E pode morrer, mas não é tão severa, né? Não é tão severa a doença, né? Enfim, né? O vírus, né? Mas lá na África, quando vê, pá, o cara cai morto. Então o missionário ele vai se deparar com uma realidade diferente. Se for lá para a Rússia, ele vai deparar com outra realidade. Lá não vai faltar comida, lá não vai isso aqui, vai estar bom, mas ele vai enfrentar demônios lá numa hierarquia X, Y. É outro departamento, sabe? Se for, por exemplo, para os Estados Unidos também, ele vai se deparar com os demônios lá, né? Sofisticados, demônios sofisticados, tem os demônios sofisticados. Luxo, prazer, né? Satisfação, a pessoa alimentar o ego, é outros demônios. Aqui no Brasil também, não pense que aqui não tem demônio, tem. Mas é por isso que Deus envia um missionário. E aí um vai ganhando uma alma, vai ganhando outro, de repente ele destrói uma fortaleza lá, muita gente se converte. Né? Eu fui para o Uruguai e para o Paraguai, por enquanto, né? Futuro eu não sei, né? Porque essa história de dizer que o cara é bom, que sabe tudo, não é. Ele vai aprendendo, ele vai crescendo, ele vai usando as armas dele e tal. Né? Agora, querer chegar num país, querer mudar sistema de governo, falar mal do governo, aí quando vê, ele manda um de volta. E aí? Né? Eu já dei o exemplo aí, Paulo chega lá naquela região, lá na Ásia, e começa a falar mal de idolatria, e porque isso, e porque aquilo, quando deportam ele. Né? É a sabedoria. Né? Mas eu tinha falado assim que eu sou otimista, eu sou. E a Bíblia, ela defende o otimista. Né? Podemos ver lá os espias lá que foram espiar a terra lá, né? E uns voltaram, não, mas é muito difícil, tem gigante, tem isso, que não dá. E aí apenas dois, né? Entre 12 parece, 2 voltou e disseram, não, nós temos chance, pode dar certo. Se nós, né, a confiança, vieram com um pensamento de otimista, e aí Deus se agradou, tanto que eles duraram muito mais tempo, os outros morreram, né? Partiram antes. Então Deus gosta do otimista, né? O missionário otimista, que vê perspectiva, que vê, sabe? Né? Mas só que às vezes eu fico pensando, será que vai dar tempo? Será que Deus vai dar tempo para a gente fazer tudo isso que eu penso? Hein? Mas para Deus um dia, 1000 anos, 2000 anos, os 100 anos, para Deus é um segundo. Na eternidade, o que representa 100 anos? Milésimo de segundo. Muito, muito menos que um milésimo de segundo. Entendeu, pessoal? A eternidade, 100 anos, o que é? Hã? De repente, Deus pode dar uma espichadinha aí, quando vê, nós vamos evangelizar a China, a Rússia, entrar naqueles países lá, né? A janela desce por 40 e tudo. E é bíblico, né? Enquanto a terra toda não via a pregação, né? Mas às vezes eu chego a pensar assim, de repente amanhã um arrebatamento. Né? Não sabemos, pessoal. Então a verdade é assim, nós temos que estar preparados, não adianta.
É como se fosse um exército, né? O exército não sabe quando vai começar a guerra, mas eles estão em instrução todo dia. O soldado lá, né? Apoio, levanta, vamos, né? Carregar mochila pesada no meio do bar, vamos! Acordar de madrugada, ficar de plantão, é isso aí. Tem que estar preparado todo o tempo, né? Não sabemos. Os testemunhos estão aí, vem Jesus, nós estamos vendo o caos, a sociedade, as tempestades, os tufão, furacão, terremoto. Aqui no Brasil já está vendo o tal do tornado, entendeu? Não é só nos Estados Unidos. Né? A coisa tá funilando, né, pessoal? Eu penso assim, ó, o cara trocar a eternidade por meia dúzia de anos aqui na Terra não é bom negócio, né? O que vocês acham aí? Trocar a eternidade por meia dúzia de anos aqui? Ivete Sangalo, será que vale a pena trocar a eternidade por meia dúzia de carnavais, 10 anos, 12 anos, aí tu ir brilhar, hein? Será que vale a pena? Pensa bem. Uma vez aqui na cidade, nós tínhamos um tal de... Ele era uma pessoa meio estranha, assim, mas meu pai queria bem, eu queria bem também. Ele até emprestou dinheiro para o meu pai, depois ele sempre falando aí, não sei o que ele emprestava dinheiro, não pagava, não paga. Emprestou para tal fulano, não pagou. Ele era meio assim, um pouco, sabe? Ele tinha assim, uns defeitinhos, vamos dizer, né? Mas ele era um cara que ele tinha algo de Deus na vida dele, tinha assim, né? Tinha. E por fim ele morreu, né? Ele estava assim num prédio aqui, que a prefeitura da nossa cidade estava em reforma e tinha que botar concreto nas bases ali para resistir, e investiram muito dinheiro para levantar um prédio velho, né? E na época eu não concordava, eu achava que tinha que demolir, botar o outro, fazer mais, né? Usar uma tecnologia moderna e tal, mas por fim eu reconheço que a ideia era melhor. Hoje nós temos uma prefeitura preservada, a história da cidade, tudo, tá? E ele estava meio lá, na época da reforma, tá? O prédio estava fechado, meio abandonado, né? Claro, estava trabalhando e ele se escondeu lá e ficou lá por dentro, né? Dormindo, morreu lá dentro. E aí foram achar quando começou a dar cheiro, né? Aí, claro, fizeram lá uma cerimônia, enterraram ele, mas passou um tempo, eu tive um sonho com ele. Ele estava com um casaco de lã branquinho, ensinando crianças. Então veja só, pessoal, às vezes nós se enganamos, né? Esse aí é um miserável, esse aí é um morimundo, ele vive aí catando lixo, esse cara é Deus livre, né? Mas quando vê, né? A gente não sabe muito pouco, né? Então aquele fulano que juntava garrafa PET, tudo, Deus mostrou ele dando aula para criança e a roupa dele tinha uma roupa assim de lã, sabe? Essas que a gente compra ali na fronteira, da ovelha, né? Eles fazem um certo dela, uma branquinho. Então tá aí. E vai saber se algum pastor, né? Depois, né? Vai saber. Depende de uma roupa suja, encardida. Então, nós não sabemos, né, pessoal? É como se diz, como disse o nosso artista aqui, né, o Cazuza, os dados estão rolando, né? Não dá para dizer, eu sou melhor, eu já venci, eu sou isso, aquilo. Os dados estão ali. Cazuza morreu, mas ele deixou
né? Ele deixou a mensagem dele, né? A música dele que dizia assim, né? Sobre, né? Ratos, né? O pessoal vão dar uma refletida, né? Esse mundo, né? Cenegoso que nós vivemos, né? Onde o dinheiro às vezes é mais importante que a verdade, né? Isso tudo, né? Deus lá no céu, ele tem os filtros dele. Acho que o computador, a inteligência artificial vai superar Deus? Não, Deus tem lá os filtros. O filtro, por exemplo, que vai filtrar tudo. Aqui não passa isso, não passa isso, não passa isso, não passa mentira, não passa engano, não passa falsidade, não passa idolatria, não passa, né, pecado, não passa. Nós aqui achamos que está tudo belezinha, está tudo normal, e vai passando os dias, quando vê, né, a pessoa não se consertou, não se arrependeu, não buscou a Deus, não consertou a sua vida. E aí? Como é que vai ser? Mas eu sou fulano e tal, eu sou um cara que eu tenho tantos, tenho 1 bilhão, 2 bilhão, né, nas minhas empresas. E aí? Será que vai lá, vai fazer efeito depois? Né? O cara às vezes tem um patrimônio de 50 milhões, né? E não fez nada para Deus, não ajudou nenhum homem de Deus, não fez nada. Imagina, isso aí é uma acusação tremenda, né? O cara não fez nada para Deus. E eu acho que existe sim, Deus até pode permitir isso, né? Adorou lá não sei o que, se associou lá com os filhos das trevas para se fortalecer, né? Ele lê a Bíblia assim, ele Apocalipse ele pula. Não, Apocalipse não quero ler. Mas veja o que está escrito lá em Apocalipse. Faz 2 dias aí que eu li, né, aquela passagem. A grande cidade, a Babilônia, né? A pedra que Deus jogou ali, né? Não diz míssil, não diz bomba atômica, uma pedra. E aí? A verdade é o seguinte, pessoal, né? A pregação que eu escutei esses dias também, né? É uma pregação, uma bênção, né? Aí o pregador dizia assim: a pessoa se queixa que não ganhou um lanche, né? Mas e quantos lanches ele pagou? A pessoa se queixa lá que não visitaram ele, mas quantas pessoas ele visitou? A pessoa se queixa que, né, que não apoiaram o ministério dele, mas e quantos ministérios ele apoiou? Então, né? Diz que no início da pregação ele diz assim, que pediam para ele, né, como é que vai ser agora com a pandemia? Como é que vai ser? Né? Tudo parado, como é que vai ser? E ele disse assim, olha, aquele que sabe o que plantou não teme. Porque ele plantou coisa boa, ele vai colher coisa boa, né? A pessoa que plantou coisa ruim, fez um treta e coisa arada, claro que a consciência dele vai se perturbar, né? Se perturba. Mas o cara está em paz com Deus, está buscando a Deus, evidentemente que em algum momento ele dá um resbalão, dá um tropicão ali, mas ele se corrige, pede perdão, se arrepende, a consciência acusa, né? E ele está caminhando tranquilamente ali, vai para a feirinha dele, né? Em paz. Agora o cara que tem conta a pagar, a cabeça dele não descansa. Ele não sabe quem vai bater na porta dele, se é o fulano, se é
o irmão do fulano, se é aquele outro, ele já sai assim, vai espiar, não, bota a câmera de segurança em todo o prédio, ele tem medo. Entendeu? Aqui os funcionários do prédio aqui ao lado, não é? Ah, porque nós temos câmera aqui, nós temos câmera ali, nós vemos tudo, né? Cheio de câmera. Puxa, eu pensei até botar câmera, mas eu prefiro fazer minha oração. Entendeu? Não precisa botar muita câmera, não, esquece. Com câmera, com cachorro brabo, sabe, com cerca elétrica. Se tu está em pecado, se tu está vivendo para Deus, o espírito maligno vai lá dar um jeito, ele vai um dia entrar, vai, né? O diabo, por que o diabo se move? Nos limites que Deus permite. O cara é um vigarista, mentiroso, tem dinheiro guardado, que surrupiou lá desse, daquele. O diabo tem poder de entrar na casa dele. Pode botar câmera, pode botar tudo, né? Entra. Se ele não entra, o diabo, o homem lá roubar, ele manda lá o mosquito da dengue lá picar o cara, e quando vê o cara está morto. É o que eu falei esses dias aí, os demônios, né? O demônio cortador, o migrador, mas esse o destruidor, as legiões dos gafanhotos de Joel. Se o cara não está firme na palavra, tudo, ele é vulnerável. É vulnerável. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele espera que a pessoa se arrependa, confesse, deixe o pecado, e aí Deus vai trabalhando. Deus espera, Deus não permite que o diabo já entra destruindo, né? Mas o cara não escuta, não ouve, não aprende, não quer saber. Quando vê, o carro cai, uma ribanceira aí, perda total e morte. Deus manda o Espírito Santo, o anjinho lá, falar para o cara: olha, cara, não faz isso, está errado, tu está num caminho perigoso, não faz. De repente fala, e o cara endurece. Quando vê. Olha o que aconteceu aqui em São Paulo, não é uma lição para todos? Todo o Brasil viu. Os caras pularam a cerca, entraram numa mansão, e aí quiseram roubar, e quiseram, eu acho que pegaram e entraram lá e prenderam, e por fim veio a polícia, e bem isso começou com o segurança particular, né? Depois chamaram a polícia. E aí o que deu? O cara fugiu lá, prenderam, o outro de quê, e o outro cara resistiu. Quando veio, pegou fogo o cara queimado dentro do carro. Já pensou? O ladrão lá morreu carbonizado, pessoal. Pensa bem. Não foi nem tiro da polícia, pegou fogo o carro ele morreu carbonizado. Se não é pra gente refletir, o criminoso ali, de repente, será que vale a pena? Mas quando vê o cara escapou lá, né? Não levou tiro, escapou, é preso, e lá na cadeia Deus faz a obra, né? Porque brincar com a eternidade, pessoal, brincar com a eternidade, já pensou? Eu peço a Deus que talvez 0,000000001 que haja alguma chance de uma pessoa escapar do inferno. Mas é uma possibilidade remotíssima. A Bíblia diz, né? Mas Deus tem os seus mistérios. A Bíblia diz assim numa passagem, olha só, que existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Agora a pessoa ficar queimando vai no inferno eternamente, né? Vai que não existe essa possibilidade remotíssima, né? Uma vez eu falei para um amigo meu assim, e ele era amigo de infância meu, sabe? Amigo de verdade, sim. Porque tem aqueles amigo meio... mas ele era amigo, tá? Embora ele era meio
a tendência dele era meia perversinha, né? Roubava. Uma vez eu tive lá na garagem dele, lá, tinha os equipamentos de som que eles roubaram lá de uma produtora. Eles eram fera. Tinha uma turminha ali na minha rua, né? E aí fazia isso, fazia aquilo. Às vezes pegava o carro e saía a 1000, né? Era bem malucão, né? Mas aí, esses dias, não faz muito, eu perguntei para ele, com certeza ele lê alguma coisa de mim, ou agora talvez não, né? Porque eu publico, eu perguntei, mas e você, como é que está Deus? Perguntei algo assim mais íntimo, né? Sobre Deus. Aí ele disse assim, que Deus vai ter pena dele. E aí tu vai dizer o quê, né? Tu vai... Não tá certo, é a fé dele. Ele tem a fé que Deus vai ter pena dele. Eu não posso tirar essa fé. Cada um tem uma fé, né? Um pensa que Deus vai, de repente, recompensar ele, o outro pensa que Deus vai, no último segundo lá, vai perdoar ele. Mas temos que refletir, né? Feito o cara cascurrento, cheio de pecado, e pensar que, né? A Bíblia diz, né? Está limpo, puro, né? No temor do Senhor, né? O Amás lá, o Amã, né? O Amã lá no velho. O que aconteceu? Não fez uma forca? Foi enforcado na própria forca que ele fez. Olha, Deus, né? Essa de mexer os pauzinhos é com ele, né? O cara tá crente que vai meter a mão na bênção e quando vê, não é para ele. Então é isso aí, né, pessoal? Que Deus nos ajude, né? Mas eu tenho fé que Deus vai prorrogar um tempinho aí para nós evangelizar a Coreia do Norte, para evangelizar a China, porque evidentemente nós sabemos, né, que lá no tempo de, né, eu não li muito sobre os heróis da fé, deveria ter lido mais, mas era um púlpito, era a Bíblia e um tabladinho que ele subia e pronto. Aí vinha um, estava olhando, ouvindo, gostei, passava um mês, um ano, de repente ele aceitava Jesus. Hoje nós temos as ferramentas. Eu estou falando aqui, de repente, para centenas, para milhares, não sei, nem quero saber, né? Hoje a internet, eu estou falando aqui, o cara pode traduzir lá para a língua tupi-guarani, lá o dialeto tal, ou pode traduzir lá para a tribo lá dos esquimós, lá na Sibéria. E aí? Né? Tu viu o tal o debate entre o Lula e o Bolsonaro? Eles traduziram para russo, entendeu? Aí o Lula dizendo, mas como é que compraram Viagra para o exército? Né? Tantos Viagra aí para ele. E aí o Bolsonaro respondendo, né? Que tem gente que se trata de próstata, e toma Viagra, não sei o quê. Bem que o Bolsonaro meio que deu uma... não se abalou tanto, né? Eu, quando surgiu essa história do Viagra, exército, eu fiz uma charge assim, né? Tirando o corpo fora. Eu não vou falar mal do exército. Não, de repente tem lá um cara lá com intenção perversa, né? Emite lá uma compra X para difamar o exército, de repente, sabe? Aí eu vou falar mal do exército, que tem, né? Eu disse assim, na minha charge, sabe como é que foi que eu respondi? E você não vai fazer uma charge sobre Viagra, não sei o que, né? E daí eu respondi assim na minha charge, como é que eu falei? Eu disse assim, eu tenho que cuidar mais da minha vida. Eu usei até um termo, mas enfim, né? O pessoal que quer seguir eu, me siga. Tem charge lá, os montes, né? Como é que eu respondo?
eu tenho que trabalhar para pagar o meu pão, senão eu vou me fuder, sabe? Claro, todo mundo sabe, né? A palavra é feia, tudo, mas todo mundo sabe o sentido, né? Eu vou me dar mal. Eu não sei se foi a palavra fuder, me perdoa, pessoal. Eu acho que não foi essa palavra. Eu acho que eu não ia dizer essa palavra. Eu tenho que cuidar da minha vida, senão eu vou, sei lá, né? Mas enfim, né, pessoal? O pessoal fala aí o dia a dia, né? Porra, meu. O outro fala, né? Puta que pariu, né? Então tem de tudo, né? O pessoal vem do mundo, ele fala palavrão, não é num dia para o outro que muda, né? Mas pode ver que a linguagem do servo de Deus, homem de Deus, é temperada. Ele não fala coisas, ele não ofende pessoas. O homem de Deus não pode ofender pessoas. Ainda mais sendo um pastor, um líder religioso, né? Esses dias eu vi que o tal do pregador, o homem de Deus, eu reconheço, né? O Santiago, que é o bispo, né? Da Igreja Poder de Deus, né? E às vezes me escapa. Ele falou uma palavra meio grosseira, assim, eu não gostei muito, sabe? Chamou como é que é. Não, foi um termo, mas isso pode acontecer, né? Lá no momento, lá a gente fala, né? Mas o certo é não falar. Jesus não saiu nenhuma palavra feia da boca de Jesus. Nenhuma. Já pensou Jesus falar um palavrão? Ele perdia a guerra com Satanás. Perdia. Eternamente ele ia ser acusado. Não, mas tu pecou, tu falou aquilo. Jesus não pecou. Não pecou. Quando Jesus perdeu a vida, vamos dizer que partiu, o diabo talvez pensou, eu venci, né? Acabou, eu venci. Justamente ele perdeu naquele momento, né? Então tá, né? Vamos encerrar. O pessoal, olha aqui, ó, Avivamento Mundial Cristão, tá? Me siga no Instagram, @lacnov, né? E agora eu entrei no outros aplicativos aí que mostra guriazinha, assim, sabe? Manipulado, sabe? O diabo tem uns aplicativos que ele manipula. Uma menina falando de sexo, uma menina que não tem nem maturidade, não sabe nada, mas sei lá. E os caras, às vezes, né, se desviando por causa do. Né? E aí eu mandei uma mensagem lá, né, botei um missiozinho de sossego lá na toca do capeta, né? Deus está fazendo a obra, pessoal, essa é a verdade, né? E vamos para cima e vamos derrubando e vamos vencendo, né? Mas sabendo que não é nós, né, pessoal? É Deus, o Espírito Santo que está em nós, né? Então é isso aí, fique na paz. Eu tinha mais coisa para falar, mas às vezes me foge, né? Eu acho que já faz um bom tempo que eu estou falando, né? Então fique na paz, que o Espírito Santo ajude. Amém.